Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos no sacerdócio e irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo. Neste domingo, a liturgia nos chama a atenção para a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Chamada oração sacerdotal porque nela ele fazia o papel de sacerdote. Ele estava intercedendo pelos seus discípulos. Por isso, oração sacerdotal. E Jesus, nesta oração, manifestou a preocupação com os apóstolos, com todos os seus discípulos, depois que ele partisse. Chegaria o momento do seu sacrifício pela redenção dos pecados do mundo. Depois ele ressuscitaria e iria para os céus. Enviaria da parte do Pai o Espírito Santo, mas os discípulos não teriam mais a sua presença física para fortalecê-los e orientá-los. Por isso, Jesus fez essa oração pedindo que o Pai os guardasse e os confirmasse na verdade. Por isto, nós celebramos hoje o domingo dos Santos Padres do primeiro concílio ecumênico, porque estamos falando dos discípulos de Jesus Cristo guardados na verdade, no verdadeiro ensinamento do próprio Jesus Cristo. E na epístola deste domingo, o apóstolo Paulo já dizia algo muito importante a respeito. Ele estava a caminho de Roma para ser julgado. E ele acreditava que poderia acontecer de ser condenado e morto e não voltar mais a rever os cristãos e os líderes das igrejas cristãs. Por isso, na cidade de Mileto, ele chamou os presbíteros de Éfeso para que se reunissem com ele e lá lhes deu algumas instruções. O texto fala em presbíteros e episcopos, que são padres e diáconos, líderes da igreja, responsáveis pela igreja. E o apóstolo então os avisa do que poderia acontecer. Primeiramente, ele diz que eles devem velar pelo rebanho que lhes foi confiado, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu. Isto quer dizer que o ofício sacerdotal, diaconato, presbiterato, episcopado, são obra do Espírito Santo. Estes graus da hierarquia sacerdotal foram instituídos na igreja não por vontade humana, mas pelo próprio Espírito Santo. E o apóstolo avisa: depois de minha partida virão a vós lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Os cristãos seriam atacados de várias formas, e mais que isso, dentre vós mesmos se levantarão homens que ensinarão doutrinas perversas para arrastar os discípulos consigo. O apóstolo previu e alertou os bispos e presbíteros de que surgiria um tempo em que dentro das suas próprias comunidades se levantariam pessoas perversas, com más intenções, que procurariam desviar os cristãos do caminho verdadeiro e da verdade de Jesus Cristo. Isto nos lembra exatamente o primeiro concílio ecumênico, juntamente com os outros 6 concílios, nos quais a doutrina cristã foi esclarecida, não estabelecida, porque os santos padres reunidos em concílio ecumênico nunca criaram nenhuma doutrina. Eles dirimiram dúvidas, combateram erros e determinaram as fórmulas de fé segundo a verdade revelada por Jesus Cristo e pelos santos apóstolos. E foi o que aconteceu no primeiro concílio ecumênico, do qual nós nos lembramos hoje, no qual os santos padres, líderes, bispos da igreja cristã condenaram o arianismo,
de um sacerdote chamado Ário, que defendia que Jesus Cristo era um ser humano exaltado diante de Deus, mas não Deus. Não tinha natureza divina, apenas natureza humana. E os santos padres ali reunidos alertaram para o erro dessa doutrina e começaram a composição do credo niceno-constantinopolitano, que é o credo que nós usamos nas nossas liturgias e em todos os outros ofícios. E o que se ensinou então, de acordo com a palavra de Deus, é que Jesus Cristo é luz de luz, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado do Pai antes da eternidade, mas não criado, consubstancial ao Pai. Começava ali a definição, o esclarecimento da doutrina do mistério da Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto ficou mais claro depois, quando eles completaram em um outro concílio ecumênico o credo. E nesta oração de Jesus, em que ele fala e pede que os discípulos sejam guardados, ele diz que a vida eterna consiste em que conheçam ao único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Embora nós sempre busquemos o diálogo com todas as religiões e devamos respeitar todas e todos os seus praticantes, nós temos a plena convicção do que é a vida eterna, porque o próprio Jesus Cristo nos disse: Ele veio dar a todos a vida eterna, e a vida eterna consiste em que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Mesmo nos nossos esforços por harmonia, convívio e por boa vizinhança, nós não podemos calar e nos esquecer ou viver como se não conhecêssemos esta verdade, que esta é a vida eterna, o conhecimento do Deus único e verdadeiro e de Jesus Cristo, aquele a quem Ele enviou o seu próprio Filho para a salvação de todo aquele que crê. E Jesus explica ainda adiante: não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste. E ele diz: já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. E ele está pedindo então para que os discípulos que continuam no mundo, neste mundo do qual o Senhor se ausentou fisicamente, que eles fossem guardados. Por quê? Porque eles não são parte do mundo. Estão no mundo, mas não são do mundo. E é por isso que, se nós olharmos os registros da vida dos cristãos desde o princípio, veremos que eles nunca passavam despercebidos. Sempre eram notados pela sua maneira de vida, que era diferente da vida dos outros. Não compartilhavam os vícios e os erros do resto do mundo, porque eram cristãos e viviam de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E é isto que Jesus Cristo pediu na sua oração, e pediu não só pelos discípulos que ali estavam no seu tempo, mas por todos que ainda viriam a crer nele. E pediu para que sejam um como nós. E embora nós também nos empenhemos em ecumenismo, em convívio, diálogo até teológico com outros grupos religiosos cristãos, nós sabemos que a verdadeira unidade desejada por Jesus só pode ser obtida por uma concordância e harmonia na verdade, como Jesus Cristo a revelou. Nós temos diálogo, nós devemos ter compreensão e respeito, mas a verdade de Deus nunca pode ser mudada. E se nós lermos no Santo Evangelho, um pouco depois deste trecho, no mesmo capítulo 17,
do Evangelho de São João, veremos Jesus pedindo o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que verdade é esta? A palavra de Deus, que é inicialmente o próprio Jesus Cristo, a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como nos diz São João no início do seu Evangelho. Esta é a palavra de Deus, que é a verdade, e a palavra emanada como ensinamento do próprio Verbo encarnado e dos seus apóstolos, a quem ele confiou a missão de dar continuidade à pregação da verdade. Os cristãos, sempre que deixam o apego à verdade do Evangelho, à verdade de Deus, deixam de ser consciência da sociedade. E embora hoje, infelizmente, se pense que ser consciência da sociedade seja denúncia de males sociais, provocando até posicionamentos políticos, isto não é a defesa da verdade. A defesa da verdade é a prática do Evangelho, na qual estão também inclusos os direitos humanos, o fazer o bem a todos, o socorrer os necessitados, sem necessidade de ativismo político, algo que Jesus Cristo nunca fez, nunca ensinou, e menos ainda os seus apóstolos. Que nós então nos mantenhamos firmes na verdade, na confissão da verdadeira fé, em tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou e os seus santos apóstolos transmitiram, não segundo interpretações humanas, como Ário no primeiro concílio, que defendia a humanidade e não a divindade de Jesus Cristo, mas apegado sempre à verdade de Deus, a Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.